tarde a todos vocês e sejam muito bem-vindos aos Donos da Bola. Mais um debate para você, viu? O programa de hoje realiza o último debate na televisão entre os candidatos à presidência do Esporte Clube Bahia, que também está sendo transmitido ao vivo pela internet no portal band.com.br/Bahia. Estão aqui no estúdio Antônio Tilemon, radialista e empresário da chapa Integridade e Transparência, que tem como vice o empresário Antônio Jorge Moreira Garrido. Também Fernando Schmidt, secretário de governo da chapa Diga Sim a um Novo Bahia. E tem como vice o advogado Valton Pessoa. E Rui Cordeiro, empresário que concorre com a chapa Virada Tricolor. E tem como vice o professor Alderico Sena. A gente vai ver agora como vai ser o debate. No primeiro bloco, os candidatos fazem perguntas entre si. Os temas das perguntas foram escolhidos pela produção do programa. No segundo bloco, eles também fazem perguntas entre si com tema livre e direito a réplica e tréplica. No terceiro, os candidatos respondem às perguntas de internautas e de torcedores nas ruas. E no último bloco, fazem as considerações finais. Neste primeiro bloco, cada candidato terá direito a fazer uma pergunta para cada um de 30 segundos, dentro do tema escolhido pela produção do programa. O tempo de resposta será de 1 minuto e 30 segundos. Vamos ao sorteio agora de quem será o primeiro a perguntar. O sorteado foi o candidato Antônio Tilemon. O senhor tem 30 segundos para formular a pergunta no seguinte tema: time profissional. Pode escolher qual dos dois candidatos irá responder. Bom, o candidato Fernando Schmidt. A respeito do time profissional do Bahia, no seu entendimento, que o senhor tem acompanhado os jogos do Bahia na Arena Fonte Nova, esse time é o ideal ou o senhor teria uma formação diferente da que Cristóvão vem apresentando? Candidato, o senhor tem 1 minuto e meio. Veja, eu não posso dizer que seja o time ideal. Acho que Cristóvão está procurando fazer e até pouco tempo estava conseguindo com bastante bons resultados trabalhar o time possível. Evidentemente, nós vamos precisar ainda para este ano, ainda para esta fase, apesar de todas as dificuldades porque passa o Esporte Clube Bahia, melhorá-lo sem que ele perca efetivamente sem que ele perca a forma como ele vinha jogando até então. Ontem, por exemplo, eu achei que cometemos uma imprudência, que foi entrar em campo com 3 zagueiros que nunca tinham treinado entre si e sem condições de ter meia alas e meios armadores que pudessem, aí sim, dar seguimento às jogadas de ataque, que, diga-se de passagem, foram melhores as do Bahia do que as do Cruzeiro. Nós poderíamos ter saído de lá com um resultado melhor. Obrigada, candidato. Antônio Tilemon, o senhor tem mais 30 segundos para formular outra pergunta, agora para o candidato Rui Cordeiro. O tema é receita, dívidas do clube. Como solucionar esses problemas? Primeiro eu quero me dirigir a todos os tricolores e mais uma vez pedir a comparecimento às eleições. Todos nós, qualquer um que vai eleito, vai enfrentar esse problema das dívidas. Já falei que vou procurar reduzir o custeio do clube, reduzir as despesas, funcionários desnecessários e ociosos, jogadores que estão aí no come-dorme, sem trabalhar, sem jogar. O caminho é esse: redução de despesas e captação de receitas. Vamos procurar regularizar o contrato com a Caixa Econômica, vamos procurar aumentar o contrato com a Rede Globo, com a Arena Fonte Nova, e tem mais. O Bahia recebeu 15 milhões de títulos de transfundo da Prefeitura Municipal de Salvador, que é uma moeda, é um papel moeda, que o Bahia pode fazer dinheiro no mercado imobiliário de Salvador. Como?
procurando as empresas, procurando a ADEME e mostrando esse patrimônio que o Bahia tem. Esse patrimônio poderá ser vendido para todas as construtoras da Bahia. Não faremos uma venda privilegiada, nem com a própria empresa que é nossa patrocinadora. Vamos procurar fazer um leilão desses títulos para obter uma maior receita para o Bahia. No mínimo, esses títulos valem 15 milhões de reais. Obrigada, candidato. A gente vai sortear agora quem será o segundo candidato a fazer as perguntas por ordem de sorteio. O próximo é o candidato Fernando Schmidt. Candidato, o senhor tem 30 segundos para formular uma pergunta. Pode escolher qual dos dois será o primeiro a responder. O tema é sócio-torcedor versus benefícios. Perdão, o tema... O senhor tem 30 segundos. Não, o tema... Sócio-torcedor versus benefícios. Quem responde primeiro? Quem responde é o candidato Rui Cordeiro. Nós temos hoje a convicção de que não é possível que o torcedor tenha apenas o direito de torcer pelo Esporte Clube Bahia, dono que ele é do seu clube, do clube de sua paixão. Que outras medidas poderiam ser adotadas no sentido de fazer com que benefícios adicionais fossem atribuídos a esse sócio? Rui Cordeiro, o senhor tem 1 minuto e meio. Excelente pergunta, principalmente para mim, que fui diretor social do clube durante 1 ano e meio da gestão do presidente Antônio Piton. Então, conheço um pouco esse tema. Já está no nosso projeto elaborarmos uma planilha de 6 tipos de sócio, que, aliás, não é invenção, está na Lei Pelé, com valores diferenciados. O plano de benefícios nós vamos trazer imediatamente de Porto Alegre, do Internacional, que é o melhor plano do Brasil, porque nós temos 1 ano e 4 meses. Eu poderia dizer assim, olha, vou aqui preparar com minha equipe um plano de sócios para o Bahia. Vou fazer convênios, benefícios, mas não temos tempo para isso. Precisamos de recursos e precisamos de solidificar esses 10.444 que vão votar e mais outros que não vão votar. O Bahia hoje é capaz de ter 18 mil sócios. Então temos que ter esse plano de benefício pronto, com vantagens em supermercados, farmácias, todo tipo de restaurantes, lanchonetes, tudo mais. Quem tem o melhor do Brasil? Internacional de Porto Alegre. Pode ir na internet e consultar o site. Esse plano nós vamos adaptar para o Bahia. Não vamos copiar, porque o que é bom lá para o Internacional não é 100% para o Bahia, mas vamos adaptar. Obrigada, candidato. Candidato Fernando Schmidt, o senhor tem mais 30 segundos para formular uma nova pergunta. Agora, quem responde, por ordem de exclusão, Antônio Tilemon. O tema é divisão de base. A divisão de base é o futuro do Esporte Clube Bahia. Seguramente vem sendo hoje tratada da forma mais amadorística e relegada possível, como se não servisse para coisa nenhuma. Nós vamos ter a cidade tricolor dentro de pouco tempo. Mas mesmo antes de ter a cidade tricolor, como se pode valorizar as divisões de base, inclusive garantindo-lhe o acesso ao time profissional? 1 minuto e meio, Antônio Tilemon. Bom, eu acho que o problema da divisão de base do Bahia é a falta de valorização dos atletas da base, das suas comissões técnicas. Vejo que, a princípio, temos que tentar uma fórmula para melhorar as condições de trabalho, né? Às vezes não se tem nem bola, não se tem nem uniforme. A Nike, por exemplo, não destinou uniformes para a divisão de base. É feito numa empresa, me parece, de Feira de Santana, a ECB, né? É quem veste a base do Bahia. Então, falta melhores condições de trabalho e o atleta da base, sem melhores condições de trabalho, ele não passa a ter amor pelo clube. E uma valorização também visando o profissional. Em que sentido que eu falo? Eu acho que deve se criar, para ficar fácil do torcedor entender, porque esse é um termo já muito conhecido, um plano de cargos e salários. O atleta que for convocado para a Sub-15, ele tem um X a mais naquilo que ele ganha mensalmente.
porque a partir de 16 anos eles já podem fazer contratos de profissionais, embora jogando pela base. O que chega ao sub-18, da mesma forma. O que chega ao sub-20, também. Se ele chega ao profissional, aí teria um aumento maior, porque ele passou por todo aquele tempo na divisão de base, muitas vezes 8 a 10 anos dentro do clube, né? E se chegou ao profissional, porque esse tem valor. Então, aí ele passa a ter um salário como atleta profissional de futebol. A valorização do atleta para que ele ganhe amor pelas cores do clube. Eu acho que o caminho é por aí. Obrigada, candidato. Agora, por ordem de exclusão, vamos mostrar aqui só para legitimar o sorteio. Quem formula as perguntas é o candidato Rui Cordeiro. Candidato, o senhor tem 30 segundos, pode escolher quem responde primeiro dos outros dois. O tema é patrimônio, cidade tricolor e fazendão. Iniciou pelo candidato Antônio Tilemon. O patrimônio de um clube não se restringe só às suas instalações físicas. A marca é um patrimônio, os atletas são outro patrimônio, os contratos de parceria são outro patrimônio. O patrimônio total é o somatório desses patrimônios. Como o candidato, em sendo eleito, vai administrar esse patrimônio total? Antônio Tilemon, 1 minuto e meio. Na realidade, o patrimônio total do Bahia hoje é a cidade tricolor. O fazendão já foi envolvido na negociação da própria cidade tricolor. Então, o que resta hoje é algo que, inclusive, nem se entrou. Exatamente por aquilo que eu tenho dito, desde as primeiras entrevistas, quando me lancei candidato a presidente do Bahia, de que houve falta de comprometimento com o clube por parte de quem negociou o contrato da cidade tricolor com a AES. Porque se preocupou com a realização da obra propriamente dita, com a parte de construção civil, né? Mas não se preocupou em receber o equipamento por total, por inteiro. Esse equipamento falta ainda a ele para colocar a cidade tricolor em funcionamento normal, todo o seu mobiliário, que foi orçado, mas acho que nenhuma providência foi tomada, né, para que esse orçamento fosse realmente canalizado para o clube, a fim de que, na entrega da obra, a gestão que estava pudesse providenciar o mobiliário. Então, hoje a OAS quer entregar e o Bahia não tem como receber. Ou pede, o ex-presidente pediu, né, para que a obra não fosse entregue. Então, a falta de planejamento total, absoluto, eu acho que isso aí é falta de comprometimento com as coisas do clube. Poderia se ter feito uma negociação mais ampla, envolvendo mobiliário e tudo, né, para que a obra fosse efetivamente entregue no seu término. Terminou, mas o Bahia não tem como receber, porque faltam 3 a 4 milhões para fazer o mobiliário do clube. Obrigada, candidato. Rui Cordeiro, o senhor tem 30 segundos para formular uma pergunta para o candidato Fernando Schmidt. O tema é renovação da marca do Bahia. Candidato Fernando Schmidt, a marca do Bahia, há pouco tempo atrás, tentou-se até fazer uma alteração no escudo. Critiquei muito essa atitude e estava pronto para entrar até na justiça, proibindo fazer essa absurda alteração. Quais são os planos que o candidato tem para expandir essa marca pelo Bahia, não só na Bahia, no Brasil e no mundo? Não tenho a menor dúvida que a marca do Esporte Clube Bahia é uma das maiores marcas do Brasil. Seguramente é a maior marca do futebol do Norte e Nordeste. Também não se tem dúvida de que, até então, esta marca foi absolutamente desprezada, tratada sem nenhum tipo de planejamento e, sobretudo, sem buscar efetivamente todos os nichos em que ela pode ser explorada. Mas é necessário que, antes mesmo de se conseguir fazer um trabalho de requalificação da marca do Esporte Clube Bahia, para dela tirar todo o potencial, investir pesadamente na recuperação da credibilidade e da confiança do Esporte Clube Bahia. Quem vai investir em marca entre novos e velhos parceiros? Quem vai investir no Esporte Clube Bahia se nós não tivermos recuperado essa credibilidade perante jogadores, perante a torcida, perante os parceiros, e atuais parceiros e novos parceiros.
essas coisas caminham casadas, não são coisas separadas de maneira alguma. Eu acho que é absolutamente necessário recuperar a credibilidade e com os bons resultados obtidos em campo, aí sim, nós temos condições de... Obrigada, candidato. O tempo do senhor acabou. A gente vai para o intervalo. No próximo bloco, estamos de volta com o último debate na televisão entre os candidatos à presidência do Bahia. Rapidinho. Neste segundo bloco, os candidatos fazem perguntas livres entre si. Cada candidato deve fazer 2 perguntas, uma a cada um, com temas livres. O tempo de pergunta é de 30 segundos, resposta 1 minuto e 1 minuto também para réplica e tréplica. Caso haja ofensas à honra pessoal, a direção jurídica da emissora avaliará a possibilidade de direito de resposta de 1 minuto. Eu vou sortear agora o primeiro candidato a perguntar. O candidato sorteado é Rui Cordeiro. Candidato, quem o senhor escolhe para ser o primeiro a responder? Pode formular a sua pergunta de 30 segundos. Vou começar da mesma forma pelo candidato Antônio Tilemon. O Esporte Clube Bahia, atualmente, tem um departamento de marketing comandado até por um torcedor do nosso maior rival. Não funciona, é considerado inoperante, só traz despesas para o clube. O seu sistema, o senhor vai atuar no marketing, candidato, através terceirização dos serviços ou vai montar uma estrutura dentro do Esporte Clube Bahia só para o marketing? 1 minuto. Eu acho que pode ser de uma forma ou de outra. O problema não é esse. O problema do marketing do Bahia é a marca desvalorizada, né? O Bahia tem uma marca hoje que não é respeitada no cenário nacional. Atletas não querem vir jogar no Bahia porque o clube tem fama de mal pagador. Então, eu acho que o problema do marketing do Bahia é, primeiro, fazer com que a imagem do clube seja restabelecida. A imagem do clube precisa ser recuperada. Esse, para mim, vai ser o primeiro desafio de um novo departamento de marketing. E depois, tentar buscar a aproximação do seu torcedor para que ele se torne sócio. Por exemplo, eu quero lançar aqui hoje, já que as minhas propostas foram muito copiadas, quero lançar uma aqui hoje nova. Nós vamos fazer uma promoção. A cada 10 mil sócios, a cada 10 mil associações, vamos sortear um carro 0 quilômetro. A intenção disso, claro, teremos que pedir autorização ao Ministério da Fazenda, ao Governo Federal. Mas a intenção disso é captar realmente o maior número possível, porque eu só vejo um time forte se tivermos uma associação em massa. 100 mil torcedores, 10 carros sendo sorteados. Então, eu acho que o problema é recuperar a imagem do clube. Rui Cordeiro, o senhor tem 1 minuto para a réplica. Nós trabalhamos mais com planejamento. Eu não vou aqui anunciar que eu vou sortear carro, que eu vou sortear CD ou camisa do Bahia. Eu vou contratar uma assessoria de marketing que vai criar muitos planos, como tem nos grandes clubes no Brasil e fora do Brasil. Então, anúncios pontuais de sorteio disso ou daquilo, nós não vamos fazer no momento. Nós vamos fazer um sistema de marketing, trazer uma empresa que vai planejar o marketing com vários tipos de promoção. Essa promoção do carro, não é que eu esteja dizendo que é ruim, apenas é uma coisa já que deve remontar ao século passado. Antônio Tilemon, o senhor tem mais 1 minuto para a sua tréplica. Eu acho que é porque ele não se preparou para esse tipo de novidade, né? Eu acho que nós estamos falando aqui de propostas. Desde a minha primeira entrevista aqui, isso há quase 35 dias atrás, que eu encaminhei as minhas propostas para análise do torcedor, aquele que se associou e que tem direito a votar na eleição do próximo sábado. Então, eu acho que, quando ele fala em promoções, essa é uma promoção. Fazer com que a associação se dê em massa, né, para que o torcedor se sinta motivado a se associar. E ele precisa ter alguma coisa de retorno. O sócio do Bahia hoje não tem nada de retorno. Qual é o retorno que ele tem? A sede social foi demolida. Ele já está no chão. Então, para que haja um incentivo, né, ao torcedor que quer se tornar sócio, nós temos que criar, sim, algumas promoções, porque senão esse torcedor jamais virá para se associar ao Esporte Clube Bahia. Obrigada, candidato. Rui Cordeiro, o senhor tem mais 30 segundos para formular uma nova pergunta. Agora quem responde é o candidato Fernando Schmidt.
O candidato Fernando Schmidt sempre tem dito que as dívidas do Bahia chegam a 200 milhões. O candidato Antônio Tilemon tem dito que é 60 milhões. Eu, como sou um homem do equilíbrio, tenho dito que é 100 milhões. Estou no meio, estou no ponto de equilíbrio. Porém, ao se assumir um clube, não se pode somente pensar no que está devendo. Tem que se pensar Seja muito mais objetivo, nas candidato. receitas. Quero saber como vão buscar receitas para pagar essa dívida. Fernando Schmidt, 1 minuto para o senhor. Nós vamos buscar receita, em primeiro lugar, introduzindo planejamento dentro do Esporte Clube Bahia. Hoje não existe nada sequer parecido com planejamento. Hoje, pura e simplesmente, é uma esculhambação que é a porta de entrada da bandalheira. Nós vamos procurar receitas novas, revendo contratos existentes, buscando novas parcerias, buscando, inclusive, apoios que podem ser obtidos entre os órgãos governamentais, seja estadual, federal, municipal. Há muita coisa a se mexer no sentido de levantar essas despesas. Mas de nada poderá ser feito apenas pensando em elevação de despesas. Obrigada, Nós candidato. temos também que cortar acabou. despesas. Rui Cordeiro, 1 minuto para a sua réplica. As nossas propostas não são tão genéricas, são mais objetivas. Pontualizar o projeto Proforte do governo federal para que abata 90% das dívidas do clube com o governo federal, tributárias, imposto de renda, esse tipo de dívida. Procurar a Caixa Econômica para fechar esse contrato em bases maiores do que a do Vitória. O Vitória conseguiu 6 milhões, o Bahia, comparativamente, no mínimo, tem que conseguir 8 milhões. E o plano de sócios, incentivar cada dia mais o sócio do Bahia, criando as 6 categorias de sócio, com valores diferenciados. Não quero o sócio pagando 40, quero de 10 a 200, conforme a renda de cada um. O Bahia será justo e honesto com o seu sócio. Fernando Schmidt, 1 minuto para a sua tréplica. Como eu dizia, não basta apenas pensar em ampliar receitas. É necessário também trabalharmos com cortes em despesas, com o desperdício que vem sendo praticado no Esporte Clube Bahia, com a falta absoluta de planejamento, que só é a porta de entrada da bandalheira e da absoluta falta de organização que hoje lá existe. Se trabalharmos com corte de despesas, com cotas inclusive, 25% de cota, e trabalharmos também com a busca de novas formas de receitas, inclusive de promoções, etc., junto com a recuperação da credibilidade do Esporte Clube Bahia, veja que não são coisas separadas, são coisas que caminham juntas e de forma absolutamente integradas. Nós vamos, sim, ter condições, inclusive, de tornar mais competitivo o nosso atual time de futebol. Obrigada, candidato. A gente vai ver agora quem será o segundo candidato a fazer a pergunta. O sorteado é o candidato Fernando Schmidt. O senhor tem 30 segundos para formular uma pergunta de tema livre. Pode escolher quem é o primeiro a responder. Eu gostaria de também seguir a mesma tendência, perguntando ao candidato Rui Cordeiro. Muito se tem falado em todos os debates neste contrato, neste possível contrato com a Caixa Econômica Federal. Creio que é possível esse contrato, mas sei também que esse contrato, que hoje está previsto em 6 milhões de reais, pode ter problemas para ser conseguidos, que não somente aqueles previstos
pelas certidões exigidas pela Caixa Econômica Seja Federal. mais objetivo, candidato. Eu perguntaria ao candidato, qual o seu planejamento para acreditar na possibilidade desse convênio? Rui Cordeiro, o senhor tem 1 minuto para fazer a resposta. Olha, a obtenção das certidões podem ser negociadas através de parcelamentos. Todos os órgãos públicos, perfeitamente prefeituras, realizam parcelamento das suas dívidas com FGTS e INSS. Inclusive, há programas do governo no sentido de realizar. O Proforte vai eliminar essas dívidas, porém pode demorar muito. Quanto a outras dívidas que o Bahia tenha, nós vamos propor à Caixa Econômica que faça um abatimento no saldo a nos pagar. Então, se o Bahia tiver alguma dívida no valor, como eu já soube por aí, que chega a 2.700.000, nós vamos pagar dentro desse valor e ficarmos com o saldo. Isso já é o início de uma política de zerar as dívidas do Bahia. Não se pode receber dinheiro e não pagar credores. Quando se recebe dinheiro, aprendi assim na minha vida privada, a primeira coisa que se faz é pagar os credores. Obrigada, candidato. O tempo do senhor acabou. Fernando Schmidt, o senhor tem 1 minuto para fazer a réplica. Na verdade, nós vamos gastar para poder obter essa receita com uma Caixa Econômica Federal, mais em números reais, 3.900.000 reais. Por quê? Porque além da questão das certidões, que podem vir a ser aprovadas num projeto de lei que ainda está sendo discutido no Congresso Nacional, nós temos que quando foi feita a negociação da OAS, esse contrato foi dado como como garantia para o BMG. Ou seja, o BMG tem que ser quitado em relação a essa coisa. Nos termos atuais, como está sendo propostos, eu não sei se o Esporte Clube Bahia terá benefício. Obrigada, com candidato. isso, Seu tempo com esse acabou. contrato, como Rui ele está. Cordeiro, o senhor tem 1 minuto para a tréplica. Olha, os bancos, como a Caixa Econômica e o BMG, eles estão sempre abertos a discutir contratos. Porque qual é o objetivo do banco? Receber os seus créditos. Qual é o objetivo de quem tem créditos a pagar? Resolver suas pendências e pagar. Então, isso tem que ser sentado. O Bahia, com uma diretoria agora eleita democraticamente, com uma diretoria comprometida com seus sócios, com uma diretoria com crédito, terá todas as condições para negociar e da melhor maneira possível. Isso será feito com maior tranquilidade. Inclusive, vamos procurar pagar isso parceladamente, fazer uma extensão da dívida, um alongamento da dívida. Obrigada, candidato. Agora a gente vai ver quem é a segunda pergunta agora do candidato Fernando Schmidt. O senhor tem 30 segundos por eliminação, como já perguntou ao Rui Cordeiro, agora ao candidato Antônio Tilemon. É uma coisa inacreditável que o Esporte Clube Bahia não tenha até hoje um banco de dados e uma análise de performance, não só de todos os jogadores do seu elenco, como também de todos os jogadores disponíveis para serem adquiridos, para serem oferecidos ao departamento de futebol, no sentido de criar, sim, um time vencedor, um time efetivamente capaz de disputar títulos e devolver a glória. O que nós temos hoje é uma situação em que temos... Candidato, seu tempo já esgotou, preciso que o senhor seja mais objetivo. A pergunta objetiva que eu faço a Tilemon é se essa situação não é uma situação que nos deixa completamente reféns na mão de empresas da área do futebol. Olha, o próprio Schmidt já respondeu essa pergunta, quando ele disse que hoje é uma esculhambação. Ou seja, não tinha nada lá. Aliás, faço uma pequena correção. Hoje não, porque fica parecendo que é interventoria. A última gestão
né, promoveu essa esculhambação. Agora, ao que eu tenha conhecimento, pelo menos o ex-gestor da base do Bahia, o Nilton Mota Nunes dos Santos, ele tem um cadastro geral da base, né? Mas como ele foi demitido, talvez ele tenha levado, não tenha ficado no clube. Agora, no elenco de profissionais, eu realmente desconheço se tem. E se não tem, se encaixa na esculhambação que o senhor falou. Porque realmente a coisa não era planejada, né? A coisa não era organizada. E isso nós temos que realmente implantar. É preciso que haja um banco de dados dos atletas, e digo mais, não só do Bahia, se possível até atletas que a gente tenha a intenção de contratar, né? Nos momentos em que a gente passe a ter interesse, fazer um banco de dados daqueles atletas para que possamos submeter o nome desses atletas à aprovação do treinador. 1 minuto para a réplica. Eu dizia que na inexistência desse banco de dados e dessa análise de performance, o que é que acontece? São catados jogadores, trazidos caminhões de jogadores por várias agências especializadas nisso, e o resultado é que ficamos com um elenco, às vezes, completamente inadequado para o Esporte Clube Bahia, inadequado para jogar em qualquer time de futebol, e que simplesmente não jogam. Levam sem jogar, causando enormes prejuízos ao Esporte Clube Bahia. O candidato Tilemon sabe perfeitamente que isso só beneficia as empresas que negociam. 1 minuto para a tréplica. Eu vou discordar que beneficia as empresas que negociam, porque na época de Paulo Angione, havia apenas um que indicava, Carlos Leite. Na época de Paulo Carneiro, apenas um que indicava, Orlando da Hora. Cada um teve, em média, 15 a 16 jogadores nessas duas gestões do Departamento de Futebol Profissional. Então, o que existia, na verdade, era um beneficiamento a um agente. Apenas um, em cada momento do clube, foi beneficiado. Orlando da Hora na gestão de Paulo e Carlos Leite na gestão de Paulo Angione. O que a gente precisa, na minha visão, é ampliar isso. É fazer com que os grandes empresários do futebol brasileiro se interessem em indicar jogadores e serem parceiros do Bahia, né? O clube ficou muito fechado em função dessa prioridade que era dada em cada momento a apenas um, né? Em cada momento que eu citei aqui. E isso dificultou, inclusive, a relação de empresários de futebol conceituados, que existem os bons também nesse meio, né, com o Esporte Clube Bahia. E é preciso corrigir isso. Obrigada, candidato. O senhor agora tem 30 segundos para formular uma pergunta. Pode escolher o primeiro a responder. O candidato Rui Cordeiro. No programa da TVE, ele fez eu e o candidato Fernando Schmidt assinar um documento. Hoje eu trago um para que ele assine. Ele disse aqui numa entrevista antes dos debates que ele tinha registrado 3 marcas, na verdade foram 4 marcas do Esporte Clube Bahia e 7 do Bahia de Feira. Informações que me foram cedidas pelo advogado Carlos Ritz, diretor da Brasnorte Marcas e Patentes. Então, eu não vou fazer uma pergunta. Eu trago aqui, por favor, o candidato Rui Cordeiro, ele assinar esse documento em que se compromete a devolver, cancelar ou anular os pedidos de registro da marca do Esporte Clube Bahia feitos em nome da sua empresa ADM Hall. 1 minuto para o senhor, Rui Cordeiro. Sinto ter que devolver o papel ao candidato Tilemon, porque no dia 22 de julho de 2013, portanto, 44 dias atrás, depois que a interventoria se consolidou e nós verificamos que não havia mais risco nenhum quanto a esses usos. Na verdade, candidato Tilemon, vou clarear para você um conhecimento sobre esse assunto. A marca do Bahia é registrada em nome do Bahia e tem validade até 2021, não há risco. Apenas 3 classes de uso do Esporte Clube Bahia e mais as classes de uso do Bahia de Feira também. O Bahia de Feira foi extinto, antes até do dia 22 de julho. Então não tinha nem mais por que continuar esse processo. E, aliás, para lhe tranquilizar, não houve nem registro, porque o registro leva 4 anos. Antônio Tilemon, o senhor tem 1 minuto para a sua réplica. Bom, para justificar que tinha pedido o registro das marcas do Esporte Clube Bahia, o nome da empresa de Rui Cordeiro, ele disse que estava blindando o Esporte Clube Bahia. E qual seria a intenção com relação ao Bahia de Feira? Bom, o que eu tenho aqui é uma cópia
do pedido que ele fez ao INPI, do registro das marcas. Olhem o tamanho de coisas que a marca do Bahia seriam registradas em nome da ADM. Eu procurei saber de Carlos Ratti, não me consta essa informação que isso já foi devolvido. Então, por isso eu trouxe o documento para que ele se comprometa, assim como ele nos fez assinar um documento, acho que não seria nada demais. Só um minuto, candidato. Assinar um documento de que se compromete a devolver as marcas ao clube, porque isso é de direito do Esporte Clube Bahia e não de direito pessoal de quem quer que seja. Agora sim, candidato, o senhor tem um minuto. Como eu trouxe aqui, o segundo, que você fala do Bahia de Feira, e o terceiro do Bahia Futebol Clube. Não, Bahia de Feira não existe mais, hoje é Esporte Clube Feira de É Santana. isso, já está aqui, 22 de julho. Então, Pronto. eu só não entendi por que blindar o Bahia e fazer o que com o Bahia de Feira? Qual era o concluir? interesse? O senhor está dentro do seu tempo. Bom, quando fizemos isso em relação a 3 classes de marca, classes de uso do Esporte Clube Bahia, que a marca do Esporte Clube Bahia, eu vou voltar a dizer, está registrada até 2021 em nome do Esporte Clube Bahia. Foi chamada a minha atenção e disse, olha, tudo que tiver em volta desse assunto, que tiver descoberto, você tome cuidado. Faça isso, porque pode qualquer um, pessoa física ou jurídica, se utilizar disso. Aí eu fiz. Quando a intervenção entrou no dia 9, eu disse, está na hora agora de resolver esse assunto, que agora nós estamos tranquilos. Não vai ter mais nenhum tipo de problema. No dia 22, fomos à empresa que faz esse trabalho, resolvemos todos esses assuntos, inclusive justificando a inexistência já do Bahia de Feira. Então, Antônio Tilemon, o senhor tem 30 segundos para formular uma pergunta para Fernando Schmidt. Bom, eu continuo muito preocupado porque acho que os nossos adversários não estão muito informados a respeito de futebol profissional e time do Bahia, né? Eu tenho visto que o candidato Fernando Schmidt tem ido à Fonte Nova, tem visto os jogos do Bahia e tal. O senhor teria como escalar, por exemplo, o time do Bahia? O senhor teria um time ideal, diferente daquilo que há dentro do elenco, diferente do que o Cristóvão poderia definir como um time ideal? Um minuto, candidato. Não me arvoraria a esse papel. O que eu farei, e farei sempre que for necessário, é conversar com o departamento de futebol, externando, inclusive, as minhas preocupações, no sentido de que nós tenhamos a oportunidade de forma integrada, termos a melhor escalação para o Esporte Clube Bahia. Teria, por exemplo, a oportunidade de dizer a ele, se antes do jogo de ontem contra o Cruzeiro, de que não parecia ser uma boa ideia a escalação de 3 zagueiros que nunca jogaram naquela posição, naquela formação. Na verdade, nunca treinaram. Nunca treinaram naquela posição, quando sabidamente o Cruzeiro entraria com um ataque que não pode ser chamado de alta voltagem. Um minuto para a sua réplica. Bom, eu acho que a pergunta foi provocada no sentido de que o Bahia precisa de reforço. Isso é fato. Eu acho que, pelo que se tem visto, a defesa que estava razoavelmente bem arrumada, com alguns altos e baixos de Lucas Fonseca e Tite sendo de vez em quando expulso, né? Acho que o Bahia precisa de uns 2 zagueiros. No meio, para mim, falta ainda um meia de ligação, né? E no ataque, mais uns 2 atacantes. Porque eu fico imaginando, quando o Cristóvão olha para trás e precisa fazer uma alteração, ele vê um Obina fora de forma. Ele não pode nem contar com o Souza, né? O Alisson, que veio do São Paulo, cheio de altos e baixos. Tem dia que ele joga bem, tem dia que ele joga mal. Então, eu acho que a minha preocupação é nesse sentido. É preciso se conhecer o time do Bahia, porque hoje o Bahia é essencialmente time de futebol profissional. Não é mais clube social, como já foi um dia, né? E fico muito preocupado porque a baixa qualidade do time, ou a baixa produção do time, para colocar melhor, me faz refletir que é necessário pelo menos 5 reforços imediatamente. Um minuto para a tréplica, Fernando Schmidt. Veja, eu expus a minha posição a respeito disso. Não pretendo e não farei a volta ao passado em que antigos dirigentes do Esporte Clube Bahia iam ao vestiário e distribuíam a camisa perante o elenco. Eu não faria isso, por mais que isso fosse uma prática positiva, tida como positiva ou não. Minha linha de conduta será sempre essa, em relação a um diálogo
e a uma interação permanente com o Departamento de Futebol do Esporte Clube Bahia, que, no meu modo de ver, terá também que ter uma perfeita integração com a direção da divisão de bases do Esporte Clube Bahia. Não pode trabalhar à parte. Não pode trabalhar à parte como se fossem duas coisas estanques e sem nenhum tipo de conexão. Obrigada, candidato. Seu tempo acabou. O segundo bloco está encerrado e a gente volta daqui a pouquinho. Fica aí. Os candidatos respondem às perguntas da torcida. Serão 2 questões para cada candidato. Uma do Facebook, do nosso programa, e outra de torcedores nas ruas. O tempo de resposta será de 1 minuto. Vamos ver a primeira pergunta do internauta e em seguida ver quem vai responder. A pergunta feita por Júlia Santos. Se for eleito, está disposto a montar uma equipe com demais candidatos a fim de usar sua especialidade para ajudar o Esporte Clube Bahia? Pergunta, na verdade, é de José Santana, o pai dela, que usou o Facebook da filha para formular a pergunta. Vamos sortear a ordem das 3 respostas. O primeiro a responder será o candidato Antônio Tilemon. O segundo é o candidato Fernando Schmidt e, claro, por ordem de exclusão, o terceiro candidato Rui Cordeiro. Antônio Tilemon, o senhor tem 1 minuto. Eu acho que a formulação dessa pergunta deveria ser o contrário. Como é que eu posso dizer que vou trabalhar na equipe de Fernando Schmidt ou na equipe de Rui Cordeiro? Eu acho que a pergunta correta seria: Fernando Schmidt aceita Tilemon e Rui Cordeiro? O senhor aceitaria Fernando Schmidt e Rui Cordeiro? Não tem nenhum problema. Não tem nenhum problema. Aceitaria os dois. Talvez eles não tenham interesse. Aliás, o candidato Fernando Schmidt talvez não tenha esse tipo de interesse, né? Mas o candidato Rui Cordeiro, não sei. Nunca perguntei com eles a respeito disso. Mas acho que não é a questão de eu me oferecer, é a questão de ser convidado para participar. Se for convidado, estudarei o convite que me vier a ser feito. Fernando Schmidt, 1 minuto para o senhor. Eu acho que cada coisa a seu tempo. Neste momento, nós estamos disputando, no dia 7 de setembro, a eleição para a presidência do Esporte Clube Bahia. Vamos esperar o resultado das urnas. Vamos esperar o que diz o torcedor, que vai votar a respeito das propostas apresentadas, enfim, de tudo aquilo que ele ouviu a esse respeito. No fundo, é o torcedor que vai ditar o rumo do que vamos fazer a partir das eleições, a partir do dia 7 de setembro. Rui Cordeiro, 1 minuto. A pergunta foi feita no condicional. Se eleito for, poderia convidar os 2 outros candidatos a fazer parte. Eu já tinha respondido isso em outro programa e já tinha dito que gostaria de convidá-los se caso fosse eleito. A aceitação ou não depende de cada um. Não vejo porquê, não sou excludente, quero fazer o clube ser eleito. Isso é uma das coisas que eu mais desejo, com a união de todos os tricolores. Pequenas exceções, é evidente, como tudo na vida. Porém, quero. Por quê? Porque num momento desse de crise, o clube não pode ser excludente. Nós temos grandes valores. Temos pessoas de bem, pessoas competentes. Por que excluí-las? Não sou excludente. Seria para mim um prazer e uma satisfação contar com todos os tricolores. Obrigada, candidato. A gente vai agora à segunda pergunta de torcedor. Candidato, além do futebol, tem outros projetos como vôlei, basquete, handebol para a torcida do Bahia? Obrigada ao torcedor. Antônio Tilemon, 1 minuto. Quero ser muito sincero ao dizer que o Bahia tem tantos problemas, que para uma gestão de 1 ano e 4 meses, será difícil implantar equipes de vôlei, os esportes citados, né? De basquete, de handebol e tal. Eu acho que o clube tem sim que pensar em ter esportes olímpicos no seu dia a dia. Mas como essa é uma gestão de 1 ano e 4 meses, eu acho que o Bahia tem muitas outras prioridades. E o próximo presidente, que deve encontrar uma casa mais arrumada, que pense em se organizar nesse sentido. Fernando Schmidt, 1 minuto para o senhor. Veja bem, nós quando falamos na
cidade tricolor, no CT, dissemos sempre que iríamos buscar transformá-la em autossustentável. Uma das formas de fazer isso é exatamente buscar parcerias tipo terceiro tempo do governo federal para a prática de outros tipos de esporte, outros tipos de modalidades esportivas dentro daquela área, preparando-a, inclusive, para esse fim. Eu acho que por aí, mesmo no mandato de transição, nós teríamos condições já de entregar esta proposição para o presidente que vier a ser eleito em dezembro de 2014. Rui Cordeiro. Evidentemente que aplicando recursos do clube, numa situação como esta, isso se torna inviável. Porém, o setor de marketing poderá montar projetos para futsal, vôlei, basquete e outros esportes inclusive que o atleta participa de modo isolado, como atletismo, com patrocínios. Usando recursos do Bahia, não vejo condição no momento. Porém, se conseguirmos um patrocínio para um time, por exemplo, futsal, vem uma empresa e diz, olha, eu quero patrocinar o time futsal do Bahia desde que o time joga com minha marca. Poderemos, custo zero, e vamos entrar no futsal. Dessa forma, nós podemos ir ampliando a participação nossa em vários esportes. Eu vejo que o clube como o Cruzeiro, por exemplo, tem um fortíssimo time de futsal. E podemos participar dessa forma, mas aportando recursos do Bahia. Obrigada, candidato. Nós voltamos no próximo bloco com as considerações finais. Estamos de volta com o programa Os Donos da Bola, que hoje faz um debate entre os candidatos à presidência do Bahia. Neste último bloco, cada candidato terá 1 minuto para fazer as considerações finais. A gente vai fazer agora o sorteio da ordem dessas considerações. O primeiro será o candidato Rui Cordeiro. O segundo, o candidato Fernando Schmidt. E o último será o candidato Antônio Tilemon. Rui Cordeiro, o senhor terá 1 minuto. Meus amigos tricolores, quando me dispus, convidado por vários amigos, a me lançar novamente candidato à presidência do Bahia, porque disponho da confiança da torcida e da nação tricolor. Eles me conhecem muito bem, conhecem meu espírito de luta que deve ser transmitido para os nossos atletas dentro de campo. Vamos ter um clube aguerrido, lutador, característica do seu futuro presidente, um homem de luta. Peço a vocês todos, tricolores, que vão amanhã, sábado, à Fonte Nova, votar. É uma grande oportunidade. O exercício da democracia é saudável até para a saúde. Quero todos os tricolores lá, analisando os candidatos, olhando a plataforma, olhando o histórico. Vote com consciência. Aqui não se precisa votar por amizade. Tem que se votar pensando no Esporte Clube Bahia. Obrigada, candidato. Fernando Schmidt, agora o senhor tem 1 minuto para suas considerações. Sempre estive dentro do movimento de oposição à forma autoritária com que o Esporte Clube Bahia era dirigido. Lutei por esta intervenção, coloquei meu nome à disposição e só admiti vir a ser candidato exatamente porque achei que seria possível formar uma chapa ampla e plural, que reunisse tudo aquilo que de melhor existe dentro do Esporte Clube Bahia. Agora, cabe ao torcedor. Cabe, sobretudo, ao torcedor eleitor. As 10.444 pessoas que lá estarão aptas a votar, a fazer a sua parte. E eu peço com toda a humildade a essas pessoas que pensem, meditem e verifiquem quem realmente está comprometido com a democracia. Obrigada, candidato. Seu tempo acabou.
Antônio Tilemon, 1 minuto para o senhor. Bom, eu quero dizer ao sócio que ele tem a oportunidade de escolher entre o novo, que sou eu que nunca participei de nenhuma gestão no Bahia, ou escolher pessoas que já passaram pelo clube, inclusive como citou o candidato Rui Cordeiro, que foi 1 ano e meio diretor social da gestão de Petrônio Barradas. Então, novidade... Antônio Piton, desculpe. Novidade, então, desse processo eleitoral é só Antônio Tilemon. Quero agradecer aqui a todos que têm manifestado apoio à minha candidatura, inclusive, em especial, à embaixada lá de Camaçari, com os quais estive reunido, e dizer como última informação que já autorizei a minha equipe a entrar em contato com a Nine, empresa de Ronaldinho Fenômeno, para ver se a gente consegue fazer um contrato com ele, para que ele explore a marca do Bahia, né, e possa fazer um Bahia, quem sabe até um clube igual ao Corinthians que ele transformou. Seu tempo, o senhor ainda teria 10 segundos. Estou satisfeito. Está satisfeito. Eu agradeço aos 3 senhores pela participação nesse segundo debate. Falo aqui para o torcedor tricolor, que é a gente que está acompanhando de perto esse processo de intervenção desde o início. Você que é sócio, os 10.444 tricolores que vão mudar a história do clube, compareçam no sábado à Arena Fonte Nova e escolha o seu voto de acordo com aquele candidato que você acha que as propostas são mais viáveis e que vão mudar realmente a história do Esporte Clube Bahia. Muito obrigada a todos. Amanhã a gente está de volta à 1 da tarde. Tchau, tchau. Um registro real do dia a dia da ação dos policiais. Polícia 24 horas, hoje às 10h50 da noite.